pode se assentar. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. Começamos na última semana o estudo nessa literatura tão fantástica, o Evangelho Sinótico de Marcos, que compõe com os livros de Mateus, de Lucas e de João, esse bloco sobre a vida ministerial de Jesus, suas ações e sua obra redentiva. E hoje nós vamos estudar os versículos 14 a 20, que se seguem logo depois da introdução que nós vimos dos versículos 13, do versículo 1 até o versículo 13. Marcos capítulo 1, versículos 14 a 20, ouça com bastante atenção a palavra que o Espírito Santo inspirou para mim e para você nesta noite. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, é a tua palavra diante de nós. Dá iluminação espiritual agora para compreendermos teu doce evangelho, amarmos a tua lei, que é tão mais preciosa do que o mel, do que o ouro, sermos capazes de obedecê-la também, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, por que o peixe é um símbolo que na história da igreja tem sido associado ao cristianismo? Você já viu antes? Carro de crente não é tão difícil de reconhecer não, tá? Tem os adesivos de carro de crente, né? E de vez em quando um desses adesivos de carro de crente é o peixinho. Você já viu isso antes? Peixinho lá, perto da placa assim de trás, né? E é perigoso para o crente, né? Porque está lá com o peixe na parte de trás e cortando todo mundo no trânsito, costurando para cima, para baixo, né? Ô, crente do peixe, né? Meus irmãos, quando se aproxima essa época da Páscoa, assim, que as pessoas normalmente ficam mais religiosas, elas costumam se perguntar sobre esses símbolos, essa relação entre a imagem do peixe e os cristãos ao longo da história. Quem já estudou a história da igreja, você sabe que essas imagens começaram a surgir ainda na igreja primitiva, nas catacumbas. As catacumbas eram os locais escondidos aonde os primeiros cristãos que foram perseguidos pelo Império Romano se escondiam. E eles marcavam esses lugares de encontro com esse peixinho, com esse peixe. Esse símbolo que era um símbolo que se tornou ali um código secreto, algumas vezes entre os cristãos, e era um símbolo cristão menos explícito do que uma cruz, que deixaria tudo muito óbvio, mas era interessante, né? Era uma espécie de comunicação interna. Às vezes um cristão marcava um lugar com uma meia-lua para baixo, e se o outro também fosse crente, ele ia lá e marcava com uma meia-lua para cima e formava aquele símbolo do peixe. E há uma discussão de onde veio exatamente esse simbolismo. Mas, meus irmãos, ainda que eu vou voltar a falar dele logo adiante, eu gostaria de falar o que o texto de hoje fala. O texto de hoje fala de um rei que gosta de peixe. Um rei que gosta de peixe. Mas veja, não é simplesmente um rei que gosta de peixe para comer, mas um rei que ama redes e pescarias cheias de peixe, para depois pegar esses mesmos peixes e, de alguma maneira engraçada e curiosa, transformá-los em pescadores. Um rei que, ao longo da história, mostra que o seu reino tem a ver com essa dinâmica. Uma dinâmica cíclica que sempre vai acontecendo. É uma pescaria que transforma peixes em pescadores. Isso tem a ver com a natureza do reino deste rei que nós passamos a aprender hoje à noite. Hoje, meus irmãos, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo nos chama para entendermos o seu reino, e um reino que quer fazer pequenos cristos se espalharem
pela face da terra. E nós veremos isso em duas partes que ficam muito claras nesse texto, duas dimensões do chamado do reino, do rei, para mim e para você. Primeiro, que o chamado ao reino é um chamado que exige arrependimento e fé. E segundo, que o chamado do rei exige segui-lo com toda prioridade. Meus irmãos, primeiro, o chamado ao reino que exige arrependimento e exige fé. Esses versículos 14 e 15, deixa a Bíblia aberta, nós vamos trabalhar exegeticamente com esse texto. Eles são uma espécie de conclusão da primeira parte que nós lemos. O Evangelho de Marcos, que como observamos na semana passada, é um evangelho aceleradinho. Ele não perde tempo, talvez, não perde tempo, nunca é perda de tempo, mas ele não gasta tanto tempo com os detalhes que os outros evangelhos gastam, mas ele vai resumindo a vida de Jesus em recortes, em pequenos blocos, para mostrar a dinâmica, o avanço, a vibração que existe nesse ministério. E nós vimos na semana passada a apresentação do ministério de Jesus, e agora os versículos 14 e 15 vão começar a introduzir o ministério de Jesus, que é centrado na Galileia dos gentios. E principalmente, meus irmãos, esses versículos aqui agora vão amarrar o ministério de João Batista, aquele pregador do deserto, que era uma voz que clamava e veio para preparar o caminho do Messias, com o ministério de Jesus. Ambos eram pregadores do arrependimento, mas João Batista era a preparação e Jesus era o bolo completo. Jesus era a substância, era a forma, era a presença daquilo que vinha sendo antecipado pelos profetas. E veja, o que é interessante, meus irmãos, os detalhes aqui são interessantes. Logo no início do versículo 14, o marco temporal que ele nos dá, veja aí, versículo no início 14, depois de João ter sido preso. Assim, de forma rápida, ele menciona que João Batista havia sido preso. E veja, meus irmãos, isso não é pouca coisa, tá? Se você pegar aqui a maneira como Marcos quis fazer um salto temporal, no momento você está vendo João no deserto, pregando, um homem importante, você poderia esperar agora que Deus talvez na sequência fosse promover ele do deserto para uma posição de honra. Mas não é isso que acontece. Em vez disso, você vai lembrar da história aqui, resumida, que João tinha sido preso por ter denunciado o pecado de Herodes, por causa da ligação espúria do rei Herodes com a sua cunhada Herodíades, que era mulher do seu irmão Filipe. João Batista profetizou contra, apontou o pecado, e o povo também acusou Herodes de incesto, mas quem levou o problema foi João Batista. Herodes não gostou nem um pouco e mandou prender João. Eventualmente ele veio a ser decapitado. Mas o foco de Marcos não é a história de João Batista. Marcos apenas menciona esse marco temporal para mostrar agora que João Batista sai de cena e entra aquele que é mais importante do que João Batista. O evangelho de Marcos não é sobre João Batista. O evangelho de Marcos é sobre o Messias que João Batista apontava. Veja, João Batista era grande, os homens achavam ele exótico, diferente, maravilhoso, mas viria um que é maior do que João Batista, um que é maior do que Jonas, um que é maior do que Moisés, um que é maior que Salomão. E meus irmãos, aqui nesses versículos, então, nós temos um resumo, basicamente, do ministério de Jesus no livro de Marcos, porque ele diz que agora Jesus vai para a Galileia, pregando o evangelho de Deus. O centro do ministério do Messias é a pregação do evangelho de Deus. Meus irmãos, duas palavras aqui tão importantes, essas duas palavrinhas gregas. A primeira é o kerisso, ou kerusso, dependendo de como você vai pronunciar. A proclamação, a pregação, a anunciação. E a segunda palavra, evangelion, ou euangelion, dependendo como você fala. Primeiro prefixo, bom. Segunda palavra, angelion, mensagem, notícia. Boa mensagem, boa notícia, boas novas. Jesus vem proclamando uma boa mensagem. E essa boa mensagem que Jesus vem proclamar, meus irmãos, está intimamente ligada a essa ideia da chegada do reino
de Deus. O versículo 15 deixa claro, veja, quando ele diz aí no versículo 15, que Jesus dizia que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Esse tempo aqui também não é a palavra cronos, não é o tempo como eu e você pensamos no tempo, esse tempo aqui, mas é o tempo kairos. Esse tempo de Deus, de fazer seus propósitos eternos acontecerem dentro da história dos homens. Era chegada a hora, chegou o prazo que Deus havia dado. Todas as décadas e séculos que aconteceram antes, as profecias, as palavras de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Daniel e de tantos outros, eram palavras que antecipavam o tempo do cumprimento de Deus. O reino de Deus estava chegando. Deus tinha algo para fazer de especial na história dos homens, era a chegada do seu reino. Meus irmãos, às vezes a gente vai estudar a Bíblia, e eu e você a gente se familiariza com termos como reino de Deus, né? A gente canta, tem vários cânticos nossos que a gente canta sobre o reino de Deus. Mas às vezes para você entender bem alguns conceitos, a gente tem que voltar na máquina do tempo das Escrituras e tentar pensar como é que um judeu no primeiro século entendia esse conceito de reino. Porque veja, se você pensar nas circunstâncias dos leitores do Evangelho de Marcos, aquela primeira audiência que recebeu essas primeiras palavras, você precisa lembrar que os contemporâneos de Jesus, o conceito de reino e o conceito de Messias que eles tinham, estava associado à ansiedade deles de serem libertos da opressão. Eles passavam por uma opressão que tinha dimensões sociais e políticas, a opressão dos romanos. Então eles focalizavam suas esperanças num reino messiânico futuro que seria basicamente algo para atender às suas aspirações nacionais. Alguém que pudesse vir e tirar os judeus do jugo dos estrangeiros, expulsar os conquistadores, redimir Israel para viver uma nova ordem de justiça e paz. Meus irmãos, muitos judeus, o conceito de Messias e o conceito de libertação que eles tinham, era alguém que pudesse fazer algo naquela dimensão do que Davi tinha feito socialmente, ou do que Moisés tinha feito socialmente, esquecendo-se que tanto Davi, quanto Moisés, quanto qualquer outro mediador de aliança que veio no passado, estavam apontando para um reino de natureza espiritual. Meus irmãos, o reino de Jesus é um domínio, é um senhorio de Cristo sobre nós, mas que acontece de uma maneira diferente. Meus irmãos, eu me envergonho de ver alguns vídeos que tem hoje em dia rodando nesse mundão da internet, TikTok, Instagram, quando as pessoas se apropriam de Jesus para defender seus discursos ideológicos e políticos. É tão fofinho, gente, tão fofinho. Aí começa, né? Começa. É o Jesus negro, é o Jesus esquerdista, é o Jesus bolsonarista. As pessoas fazem o que elas quiserem com Jesus. O Jesus que vem simplesmente para atender uma demanda local, uma demanda específica. E aí eu mudo todo o discurso de Jesus para fazer caber na minha agenda. Mas esse não é o reino de Jesus. O reino de Jesus não é Jesus cabendo na minha agenda, é a minha agenda cabendo na agenda de Jesus. É Ele ditando as coisas, é Ele dizendo o que vai acontecer. E o reino de Jesus começa de uma maneira invisível. Meus irmãos, o reino de Jesus tem propriedades microscópicas, que ele acontece primeiro lá dentro. Quando o Espírito Santo, pela pregação da palavra, planta uma semente, aquela semente tão invisível, dentro do coração de uma pessoa, é capaz de transformá-la de dentro para fora. O reino de Jesus começa nos corações. Começa quando ele vai governando aqui. Ele muda a propriedade química, eu não vou dar uma de químico nem de médico aqui, porque tem muita gente mais douta do que eu, mas ele muda a propriedade químico-espiritual do meu coração. Era de pedra, agora é de carne. Era de um antigo domínio, agora é de um novo domínio. E assim, meus irmãos, o Evangelho de Jesus, na Galileia dos gentios, pela boca de um carpinteiro,
Pessoas que você não daria nem um canal do YouTube para eles fazerem nada, eles não tinham tanta importância assim. Mas esse evangelho começaria a revolucionar a Galileia, a Judeia, a Samaria e até os confins da terra. Não é muito doido quando você para pensar que essa árvore pequenininha, os profetas antecipavam que ela se tornaria, essa semente pequenininha se tornaria uma árvore frondosa. E nessa árvore frondosa do reino de Deus, nesse dia, no domingo, dia do Senhor, tem um monte de igreja nesse mundo inteiro pregando o evangelho do carpinteiro. Que revolução, meus irmãos! Que líder conseguiu alcançar isso? Que ideologia? Que movimento? Ninguém. Porque o evangelho de Jesus é um reino que começa invisivelmente e depois ele vai se manifestando visivelmente. Ele vai mudando de dentro para fora e ele muda o coração e vai mudando pensamentos e Cristo vai dominando meus interesses, meus afetos e agora ele vai dominando meus comportamentos, minhas decisões, minhas escolhas. Ele começa a dominar de dentro para fora, na minha ética de trabalho, na maneira como eu pago minhas contas, na maneira que meu olho vai assistir, na maneira como minha cabeça vai interpretar, na maneira como a minha boca vai falar. E o reino dele vai fazendo algo que os líderes desse mundo não podem fazer. Ele verdadeiramente transforma pessoas. Ele muda pessoas. Ah, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Mas como é que isso acontece? O texto deixa tão claro como é que esse processo acontece na prática. Esse reino, ele faz algo que demanda do homem uma resposta. Veja o que ele diz no versículo 15. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Quando o reino é anunciado, quando eu tomo conhecimento, Deus agora demanda uma resposta. Se é verdade que o rei chegou, se é verdade que o reino está entre nós, então, primeira coisa, arrependei-vos. O que isso significa, meus irmãos? Para me arrepender significa que alguma coisa está errada. Esse evangelho está apontando, essas boas novas estão apontando para o fato de que existem más novas. E alguma coisa precisa ser feita. É porque existe um reino de trevas que está sendo tirado de cena, meus irmãos. O reino do pecado dentro de nós está sendo expurgado. E esse processo de troca de reis, imagina, tem um trono no seu coração, tem um antigo rei aqui. E aí o novo rei fala assim, cai fora, eu que cheguei para ficar no trono desse coração. Isso exige uma resposta minha, uma resposta de arrependimento. Meus irmãos, o que é arrependimento? Um comentarista, Dewey Mulholland, comentário de Marcos da série Cultura Bíblica da Vida Nova. Ele colocou de uma maneira aqui que eu preciso ler o que ele colocou. Página 40, ele diz assim: os que se arrependem humildemente reconhecem diante de Deus que falharam em fazer o que é certo. Arrependimento é reconhecer que você falha em fazer o que é certo. E agora confessam que não são senhores de seus próprios destinos. Arrependimento significa reconhecer sua indignidade inata e confessar a falsidade dos seus motivos e ações. Quem se arrepende olha para o antigo reino de trevas e fala: está tudo quebrado, minhas motivações, minhas ações são inerentemente quebradas. Quando percebem que seu grande prazer não está em Deus, ou em fazer o que agrada a Deus, clamam então pela misericórdia daquele que, abre aspas, resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, fecha aspas, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Arrependimento é falar: Senhor, não dá mesmo. A gente ouviu hoje no sermão de hoje de manhã, meus irmãos, não dá, aqui não dá. Eu preciso da tua misericórdia, porque se não for a tua misericórdia, não há amanhã. Se não for a misericórdia de Deus, não tem segunda-feira, porque eu serei consumido pela tua ira. Então arrependimento é: Senhor, eu sou cego, eu sou surdo, mas tu és a luz que vai abrir meus olhos, tu és a palavra que vai entrar no meu ouvido, então eu me arrependo, Senhor. Cansei do meu reino, eu quero o teu reino, Senhor. Isso é arrependimento, é a resposta daquele que entende o evangelho que está chegando. Deus é santo e Ele quer mudar você.
Mas não é só arrependimento que ele diz aqui. Veja, a segunda coisa que ele diz é: crede no evangelho. Se o reino está chegando, duas coisas devem acontecer: arrependimento e fé. Fé. Meus irmãos, o que é essa fé bíblica? Veja, nunca dissocie fé do conceito de reino de Deus. De novo, nunca dissocie fé do conceito de reino de Deus. Se o reino está entre nós, se o rei chegou, fé é confiar nesse rei. O grego pistis é uma palavra que às vezes a gente traduz como fé, mas na Septuaginta e no grego koiné do Novo Testamento, a palavra pistis ela tem um significado seguinte: duas pessoas têm um relacionamento. Nesse relacionamento, o relacionamento é regido por confiança. Confiança. Pessoa A confia na pessoa B, e a pessoa B confia na pessoa A. Existe uma mutualidade. A palavra pistis vem daí, tá? É obviamente, meus irmãos, que Deus não pode confiar na gente, né? Ele jamais faria isso. Se a própria Bíblia diz maldito o homem que confia no homem, Deus sabe muito bem o que ele está falando. Mas a Bíblia manda eu confiar no ar, nele. Depositar toda a minha confiança. Se ele diz que é verdade, então é verdade. Se ele diz que alguma coisa é mentira, aquilo é mentira. Se ele diz vai para a direita, vai para a direita. Se ele diz vai para a esquerda, vai para a esquerda. Fé é crer nas promessas que orientam nossa vida. Então veja que processo maravilhoso. O rei chega e ele quer que por um lado você se arrependa, você mortifique tudo aquilo que pertence ao velho rei, o rei das trevas. E ele quer que você tenha fé no rei da luz. Meus irmãos, mortificação de pecados e andar em novidade de vida, o nome disso é santificação. A resposta que Cristo está falando nesse texto é que se o rei chegou, então nós devemos nos santificar. Nós devemos viver como ele é. Abandonar o nosso velho homem, largar as velhas roupas e nos revestirmos de Cristo. É isso que o rei quer fazer. O rei quer te dar uma marca nova de roupa. Você está aí comprando Nike, Reebok, essas são antigas, né? Tem umas novas aí. Você adora as suas grifes. Ah, grife tal. Acabou de comprar. Aí já está no Instagram. Qual foi a última vez que você tirou uma fotinha da armadura de Cristo para colocar no Instagram, hein? Porque a grife é essa. Obras de santidade de quem está revestido pela armadura de Cristo. Essa é a grife. É a roupa dele. É o capacete da salvação. É a couraça da justiça. São os calçados do evangelho da paz. É a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a roupa. Esse é o reino. É o que Cristo tem para nós. Deus quer levá-lo a compreender a dimensão dessa mensagem. E para você entrar nela, para você de fato experimentar novo nascimento, você necessariamente precisa experimentar arrependimento e fé. Reverendo Maurício hoje pela manhã fez apelo, então vou fazer apelo também. Porque às vezes a gente esquece, né? Todo sermão tem uma dimensão evangelística e pode ser que você está vindo aqui hoje à noite e essas coisas não sejam assim tão naturais para você. Cristo chama você ao reino dele. É tão melhor do que qualquer outro reino. Mas no reino dele é arrependimento. No reino dele é fé. É isso que você precisa na sua vida. Você precisa reconhecer, já deu do reino antigo, e confiar no reino novo. Meus irmãos, esse era o nosso primeiro ponto. O chamado do rei é para isso. Mas em segundo lugar, o chamado do rei agora é segui-lo com toda prioridade. Veja que Marcos agora, imediatamente, sem dar muito rodeio, ele entra no versículo 16, dizendo, olha aí o versículo 16. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Ele entra na história dos discípulos, que eram ainda pescadores. Dois irmãos, Simão e André, que estavam ocupados com a tarefa de lançarem as redes no lago da Galileia. Meus irmãos, bom, eu acho que você sabe disso, a pesca era uma indústria extremamente importante
ao redor da Galileia. Você tinha colônias de pescadores inteiras ali, famílias inteiras, cujo seu sustento vinha do peixe. E Jesus está ali andando na praia. Eu sou tão fã de Jesus, meus irmãos, porque Jesus gosta de praia, eu gosto de praia, e eu gosto mais de Jesus porque ele gosta de praia. Ele está andando por ali, e aí o texto dá nomes às pessoas que Jesus chama. Um deles era Simão e o outro era André. Eles eram irmãos. E o que eu acho fantástico, meus irmãos, aqui, vamos apreciar a ironia da maneira como Jesus está optando por começar o seu reino. Porque, meus irmãos, quem estabelece um reino com 4 pescadores? Quem é que vai começar? Vou começar o meu reino. Cheguei. 2 pescadores, 2 pescadores. Quem faria isso? Mas isso é somente uma das muitas surpresas que o reino de Cristo nos reserva no Evangelho de Marcos. Mas logo na sequência, veja, logo adiante, no versículo 18, Jesus chama 2 outros pescadores, Tiago e João, que também eram irmãos. Eles estão no barco deles, consertando as redes. Jesus também os convida. E o texto menciona, veja, curioso sobre o Evangelho de Marcos, menciona que eles são filhos de Zebedeu. Viu aí o nome do pai? Filhos de Zebedeu. Mas o que é fascinante, meus irmãos, é que assim como os primeiros ouviram o chamado e seguiram, esses 2 agora também deixam seu barco. E eles deixam seu pai com os empregados e vão embora. Esse relato tão sucinto do chamado deles enfatiza a autoridade marcante de Jesus, meus irmãos. Que coisa radical! Esse reino de Jesus ele chama porque ele tem autoridade. A palavra, o chamado dele é cheio de autoridade. E aqueles que ouvem esse chamado, obedecem sem demora. Veja que Marcos não registra nenhum tipo de questionamento da parte deles. Eles simplesmente vão. A palavra, o chamado de Jesus alcança eles no meio do dia a dia. Todas as atividades e responsabilidades anteriores que eles tinham ali agora perderam valor. São menos importantes. Porque existem agora exigências superiores daquele que chama. Meus irmãos, o relacionamento, o chamado de Jesus tem precedência até mesmo sobre os laços familiares, até sobre o pai. Você imagina a cena? Zebedeu, onde é que vocês estão indo aí? Quem está indo ali com ele? Vocês são meus filhos, o que vocês estão fazendo? Eles seguem. A autoridade suprema de Jesus toma as rédeas e a prioridade da vida desses homens. Meus irmãos, eu quero que você perceba que seguir a Jesus é uma responsabilidade inadiável de todo aquele que crê e se arrepende. Se você creu e se você arrepende, agora você tem que ir atrás. Você tem que seguir. Seguir a Jesus, o vinde a Jesus, segui-lo, é um primeiro passo que continua por toda a vida. É uma vida inteira agora de participação com Jesus em sua jornada. Quando eu era ainda novo, meu pai não sabe disso, mas acho que era uma poesia do meu pai, um livro, alguma coisa dele assim. E eu lembro que ele mencionou esse trecho, essa expressão, os do caminho. Lembra disso, pai? Você falava os do caminho. E aí eu acho que foi em Niara que você falou sobre isso, os do caminho. E eu lembro que aquilo ficou na minha cabeça. Quando Jesus nos chama, a gente entra no caminho. Nós somos agora o povo da jornada, o povo que está com Ele. E veja, meus irmãos, isso é um negócio muito doido. Porque o seguidor não sabe ainda de tudo que vai encontrar no caminho, não é verdade? Ele não sabe tudo que está envolvido nessa ordem, segue-me. Talvez alguém poderia legitimamente perguntar: quem é você? Para onde você está indo? Por que você quer que eu o siga? Para onde você está indo e por quê? Para onde você está me levando? Não é verdade? Meus irmãos, de verdade, tá? Aqui, ó, entre nós. Se eu estou brincando com os meus filhos ali debaixo do prédio, e aí eu perco os olhos da Melissa ou do Daniel um segundo, e alguém chega para eles: vem comigo.
A gente jamais permitiria que isso acontecesse. Mas a introdução do Evangelho de Marcos nos lembra quem está chamando. Marcos começa no versículo 1 dizendo: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É o Filho de Deus quem chama, não é o ladrão, não é o destruidor, não é o acusador, não é o enganador, é o Filho de Deus quem está chamando. E no batismo de Jesus que nós vimos ali na metade da introdução, quando ele estava saindo das águas do Jordão depois de ser batizado, a voz do céu diz: esse é o Filho amado em quem me comprazo. O Pai fala isso sobre o Filho na frente de todo mundo. Ah, meus irmãos, seguir a Jesus não se trata de envolvimento num programa, não é aderir a uma causa, não é um movimento, não é uma instituição social, não é nem mesmo seguir uma lista de regras. Seguir a Jesus é seguir uma pessoa. É uma devoção pessoal a uma pessoa. E essa pessoa é o Rei do Universo. E o Rei do Universo deseja ter relacionamento pessoal com pequenos súditos. Eu acho que eu e você, a gente perde a dimensão disso na nossa vida espiritual. Quando a gente ora, oração é falar com o Rei do Universo de forma pessoal. Que coisa maravilhosa. Então a pergunta, meu irmão, de quem está sendo chamado nesse caso, não é quem ele é para que eu o siga, mas é o que ele tem a ver comigo e o que eu tenho a ver com ele. É uma pergunta de relacionamento pessoal. Jesus está olhando na sua cara hoje à noite, olhando nos seus olhos e falando: e aí, colega? E aí? O que vai rolar aqui, ó? Siga-me. Siga-me. Tudo o que está acontecendo aqui, meus irmãos, é uma antecipação de um dos temas mais proeminentes do livro de Marcos, o tema do discipulado. O discipulado, presta atenção, o discipulado começa não na escolha que eu faço por um mestre ou um professor segundo as minhas preferências. Sabe quando você vai lá no Instagram e você, eu vou seguir essa pessoa aqui. Por quê? Porque eu gostei dela. Essa pessoa é legal. Os judeus faziam essa versão do Instagram. Eles escolhiam os rabis e os professores de acordo com aquilo que eles julgavam que era bom. Meus irmãos, isso não é discipulado. Foi Ele que nos escolheu. Foi Ele que te escolheu. Quando Ele deu um comando ao seu coração morto e falou: ressuscita, coração morto. Pá! Seu coração ressuscitou. E depois que Ele te ressuscitou, agora Ele fala: segue-me. E Ele estabelece, é Ele que estabelece o caminho a ser percorrido. E o papel do discípulo é seguir por onde o mestre mandar. Discipulado, meus irmãos, ser discípulo de Jesus é uma mistura da iniciativa e da autoridade divina com a resposta humana. Isso é discipulado. Veja, não há dúvidas, meus irmãos, que o discipulado requer uma resposta individual. Deus chama pessoas individualmente. Mas ela não é uma resposta individualista. Você entende a diferença? Você é chamado individual, mas você não é chamado de forma individualista. Não é só você que está sendo chamado. Os seguidores de Jesus se tornam membros de uma comunidade. E assim, essa comunidade, Jesus vai formando um núcleo que é chamado igreja, do grego eclesia, o ek, prefixo, que significa para fora. E o clesia, variação da palavra kaleo, que é chamados para fora. Igreja é o conjunto daqueles que foram chamados para fora da situação de vida espiritual que eles estavam, para servirem o Rei. E essa comunidade, meus irmãos, de seguidores centrados na comunhão com Ele, serão felizes. E os discípulos não se relacionam somente com Jesus, mas também uns com os outros. No discipulado cristão, eu não estou só aqui individualmente falando minha teologia calvinista, meus livros que eu gosto de ler, meu tempo de oração. Não, eu tenho irmãos. Estava conversando com meu irmão sobre o trabalho da música aqui, e a gente falando, cara, o nosso desafio é que está chegando muita gente nova,
E às vezes a pessoa é nova, ela chega e ela tem que cantar, tem que tocar, mas ela ainda não conhece todo mundo. Aí eu já estou pensando que falar para o Lucas tem que fazer o quebra-gelo do olhar para o lado, né? Olhe para o seu irmão do lado, olhe para o seu irmão do outro lado. Dá oi para frente, dá oi para trás. A gente tem que aprender a olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. As palavras de Jesus contêm um imperativo à igreja: siga-me, igreja. Mas ao mesmo tempo contém uma promessa. Você viu aí? E eu os farei pescadores de homens. Essa promessa é muito interessante. O texto que a gente leu hoje, de Jeremias, capítulo 16, versículos 15 a 17, falam de uma coisa muito interessante, que naquela época, Jesus, ou no caso ali, ainda não a segunda pessoa da Trindade, mas Deus levantaria pescadores e caçadores de homens. Deus faria isso, em que eles chamariam as pessoas de volta dos ídolos para Deus. Eles recuperariam os perdidos, os pescadores e os caçadores. Isso aconteceria depois que o julgamento de Deus viesse sobre Israel. Jeremias estava antecipando os dias de cativeiro babilônico sob a régua de Nabucodonosor, mas Deus restauraria o seu povo. E essa linguagem de caçadores e pescadores é uma referência ao trabalho que, por exemplo, pessoas como Neemias fariam, ou Esdras, ou Esther. Aqueles que estavam ali no meio do povo de Deus, mas ele levantaria para reposicionarem a fé de Israel. Mas esse chamado também incluiria os gentios. Os gentios também seriam caçados. Os gentios também seriam pescados. Meus irmãos, agora, séculos depois, Jesus vira e fala: vocês serão os pescadores de homens que eu estava antecipando lá em Jeremias 16. Veja a confrontação de Jesus. Ele chama, mas já chama com uma decisão a ser tomada, né? Eu assumo a responsabilidade de fazer vocês pescadores de homens. É uma promessa generosa, mas é apenas para aqueles que o seguirem. Que maravilhosa promessa, mas é só para quem segue. Eles iriam pescar, meus irmãos, como Jesus fazia. Era um ministério para com os de fora da comunidade. A missão deles era fazer o que Jesus estava fazendo. Se Jesus veio para pescar homens, nós também estamos recebendo essa nova vocação, este novo emprego. Nós estamos sendo recrutados, não apenas de entre os nobres da sociedade, de uma comunidade intelectual religiosa elevada, não, é do dia a dia, chamados para pescar pessoas com a mesma energia que aqueles pescadores pescavam peixe. Ah, meus irmãos, é um reino altamente evangelístico, né? É uma ênfase que o apóstolo Paulo, veja, não passou despercebido para ele. O apóstolo Paulo disse, sabe o que lá em 1 Coríntios 9,16? Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. E não vale só para os apóstolos não, tá? Não é só apóstolo que evangeliza não. É uma tarefa que nós cumpriremos à medida que tivermos uma comunhão com o pescador por excelência. Nós vamos cumprir essa missão. O evangelho, meus irmãos, vai ser como uma rede, ele é uma rede, que nós lançamos no fundo do mar desse mundo. E tem um monte de peixe lá nas trevas. E eles jamais viriam para a nossa rede. Mas Jesus dá o comando, fala, peixe, vai para a rede. E o peixe vai para a rede. E você puxa a rede do evangelho. E ele está transformando peixes que estavam na escuridão do mar para ver a luz do dia. Peixinho vendo a luz do dia, que legal. O evangelho transforma a mudança. O evangelho é a rede e a isca. O evangelho é a vara e a isca. No mundo evangélico, hoje, tem muitas igrejas, muitos pastores querendo encher a rede de peixe, mas está faltando o essencial. Está faltando o essencial.
Meus irmãos, é igual aquele pescador que havia planejado uma viagem de pesca especial por vários meses, combinou com a esposa, fez uma lista de itens essenciais, riscou todos os itens direitinho, a bota, a roupa, o estilo, revisou o carro, revisou o pneu, botou todos os compromissos sob controle, pagou as contas, deixou comida na despensa para a esposa, até foi no supermercado. Tudo pronto. Chega na hora da viagem, todo ansioso, se despede, pula no carro, vai embora. Depois de 4 horas de viagem, chega na cabana, vai dormir sonhando com a tilápia que vai pescar no outro dia. Quando ele acorda, come o seu café da manhã, engole a comida de tanta ansiedade, entra no barco e descobre, não trouxe isca, a caixa está vazia, não tem nada. Meu amigo, está cheio de pescador, se dizendo crente, querendo pescar peixe sem isca. A caixa às vezes está vazia, meus irmãos. E quando a caixa está vazia, quando o evangelho não é a isca, aí você fica tentando encher linguiça e enganar o peixe com isca falsa. Você começa a improvisar, né? Não é? Agora é a isca do, o que importa é estar bem consigo mesma. Agora é a isca do, o que importa é realizar seus projetos pessoais. É a isca do, o que importa é ter a sensação de aprovação dos seus amigos virtuais. O que importa é fazer escolhas autênticas. É a isca do que importa é fazer escolhas morais que aliviem minha consciência e meu pecado. Está cheio de isca falsa. E quem usa isca falsa vai atrair peixe falso. Anota isso aí depois. Né? Quem usa isca falsa vai atrair peixe falso. Parece peixe. Tem cheiro de peixe. Fala igual peixe. Mas não tem DNA de peixe, né? Depois se torna um peixe apóstata. Peixe que dá trabalho para o pastor. Peixe que dá trabalho para a igreja. Porque é peixe que não se retrata dos seus pecados. Peixe que faz fofoca. Peixe que nunca foi de coração convertido. Meus irmãos, a isca do evangelho não serve para matar o peixe com engano. A isca do evangelho serve para realmente alimentar o peixe com promessas de vida eterna. A isca do evangelho, meus irmãos, não é para Jesus que nos pesca comer o peixe. Ele ama o peixe, ele perdoa o peixe, ele transforma o peixe em pescador. Esse é o evangelho. Jesus morreu no lugar do peixe. Se colocou na cruz que o peixe merecia, morreu pelos pecados, foi colocado sob a maldição da ira de Deus, porque Jesus não era um peixe, ele era um cordeiro pascal que tira o pecado do mundo. Jesus era um cordeiro, cujo sangue puro nos dá acesso ao Santo dos Santos, por um novo e vivo caminho. Isso é o que o autor de Hebreus diz lá no capítulo 10. E a gente agora entra pelo sangue desse cordeiro pascal. E temos acesso a ele. Meus irmãos, no negócio da pesca de homens, não vai ser a sua habilidade, não vai ser o bom equipamento que vai produzir os resultados, é o poder do Espírito Santo que pesca pela palavra. A isca é a palavra, o que muda é a palavra. Outra história de pescador. Hoje eu estou cheio de história de pescador. Tem a história do cabra, né? Que tinha todo o equipamento de pescaria. De vez em quando na igreja você tem uns caras assim, sabe? Que fala assim, pastor, vamos marcar uma pescaria dos homens? Aí você fala assim, cara, eu não sei pescar nada. Ninguém sabe pescar nada, mas ele sabe tudo. Então ele vai ensinar tudo para todo mundo. Né? Então imagina um daqueles assim. Ele tem todo o equipamento. Comprou tudo na melhor loja de artigos de pescaria que se podia comprar, mas estava lá ele tentando pescar e sem muito sucesso, né? Aí de repente ele olha um menino, meio rural, meio do campo assim, com um pau e um alfinete torto na ponta, e ele dá aquela olhadinha condescendente assim, né? Mas quando ele olha direito,
na margem do lado do menino tem um balde cheio de tilápia. Ele dá aquela coçada na cabeça, chega perto do menino e fala assim: ô menino, como é que você pegou todos esses peixes aí, hein? Porque eu não consegui pegar nenhumzinho até agora. Aí o menino vira para ele e fala assim: é porque o senhor não se mantém fora da vista dos peixes e acaba assustando eles. Faz o seguinte, experimenta se esconder um pouquinho e oferecer só o que o peixe precisa. Meus irmãos, esse é o segredo da pesca de homens. Você sai um pouquinho de cena e prega Cristo e Ele crucificado. Você dá para o peixe o que o peixe precisa. Você nem precisa aparecer. Fica quietinho na sua. Só dá o que o peixe precisa. Fale sobre Ele, ao invés de falar sobre si. Fale da isca. Exponha toda a verdade que confronta os pecados, mas da vida eterna, que alegra o peixe, que encoraja o peixe. É Cristo Jesus que dá significado ao peixe, porque esse Cristo crucificado vai transformar o peixe faminto. Meu irmão, minha irmã, eu quero perguntar para você nessa noite: como é que você pode ser usado por Deus para pescar as almas das pessoas? Porque às vezes essa é a grande pergunta evangelística, né? Pastor, o que eu faço? Eu tenho uma pergunta antes dessa. Você está seguindo o pescador? Você está andando com ele? Você está ouvindo das palavras, obedecendo a lei? Porque se você está colado com ele, ele vai ajudá-lo a lançar as redes não aonde você quer, não do seu jeito, mas do jeito dele. Ele vai usá-lo para treinar novos convertidos a encontrar novos mares e lançar novas redes onde as águas nunca foram pescadas antes. Hoje, conversando com o reverendo Maurício no almoço, a gente lembrando da viagem de 2019 no Malawi, uma das cenas que me marcou ali, meus irmãos, foi quando a gente chegou na vila, lá dentro das montanhas, depois de uma longa e aterrorizante viagem de moto na garupa de um maluco, depois eu conto detalhes disso. A gente chega lá, e quando a gente chega lá, as crianças estavam saindo da escola na vila. Era criança demais, meus irmãos. E chegamos eu, o Maurício, o Alcindo e o guia que estava levando a gente, e o Kleber. E aquela criançada vem descendo a encosta da montanha igual uma avalanche, meus irmãos. Era muita criança. Correndo com o pé no chão. Elas viram a gente de longe, elas chegam. Eu confesso, meus irmãos, que eu fiquei meio aterrorizado com aquela cena. E elas chegaram, cercaram as nossas motos, e elas começaram a tocar na gente. Queriam tocar. Eu na minha cabeça pensando: Senhor, o que eu vim fazer aqui no meio desse lugar? O que eu estou fazendo aqui? Senhor, eu não sei muito bem se eu estou preparado e se eu sei o que eu estou fazendo aqui. E aí nós andamos um pouquinho mais para frente, e as tribos lá, elas possuem seus reis. E o Maurício, não sei como ele conseguiu lá fazer amizade com o rei da tribo. O Maurício inventa os modos dele lá. Aí chegamos lá, eu muito tímido, meus irmãos, confesso, muito tímido. E estava ali o Maurício, o Kleber, que já fala o Tietê, mais ou menos, o Alcindo, que já tinha feito essa viagem 2 vezes, e eu que estava atrás. E eles levaram um presente para o rei da tribo, levaram uma bicicleta, levaram uma Bíblia. E aí eu, ok, ótimo. Aí o Maurício vira para mim no meio ali e fala: Mateus, agora você prega. Falei: que, Maurício? Que? Você prega, Mateus. Meus irmãos, eu não tinha ido ali pronto para eu ser a pessoa que ia falar. Sou pastor e eu não estava pronto. Prega, Mateus. E ali, meus irmãos, eu confesso, nervoso, tremendo nas bases, tendo que falar no inglês, encontrando as palavras, e aí fui falando alguma coisa ali, eu não lembro muito bem. E aquele homem
senhor, devia ter quase 90 anos de idade, muito experiente, ficou olhando. Eu pensando, ele não deve estar entendendo absolutamente nada. E eu doido para aquilo terminar, meus irmãos. E aí, quando eu terminei de falar, o Maurício vira para ele: o senhor gostaria de falar alguma coisa? E aquele senhor começa a chorar. E ele fala: orem por mim, porque eu quero conhecer esse Deus de vocês. Falei, meus irmãos, eu quase pensei, fácil assim? O poder nunca teve em mim, na minha habilidade, na minha retórica, nunca teve. O poder está no Senhor dos mares, que é dono dos peixes, e traz o peixe para ouvir o alimento que o peixe precisa. O poder é só dele. Meus irmãos, o motivo pelo qual muitos cristãos ao longo da história sempre gostaram da imagem do peixe tem a ver com uma sigla muito interessante que os cristãos primitivos amavam. O grego para peixe é ictus. E as maiúsculas dessa palavra ictus no grego formam uma espécie de acrônimo, uma espécie de sigla, que os cristãos sempre gostaram de falar no primeiro século, que significava, cada letra da palavra ictus: Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Irônico, não? O rei gosta de peixe, meus irmãos. E nós, peixinhos dessa rede, somos chamados a lançar as redes em nome dele, para continuar chamando pessoas de todas as tribos, línguas e nações para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, igreja. Ó Senhor Deus, nós te agradecemos nessa noite, porque o chamado de Cristo Jesus é um chamado à fé e ao arrependimento, porque o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus foi inaugurado naqueles dias com Cristo Jesus, e ele permanece até hoje, é um reino de vitória, porque Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está reinando à destra do Pai nesse momento. E o rei chama pela pregação do evangelho a pessoas de diferentes lugares. E ele continuará chamando até o dia que ele voltar para consumar esse reino já iniciado e revelar a grandeza da sua glória. Senhor, ensina-nos a viver com alegria vibrante no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós queremos proclamar o evangelho dele, queremos ser instrumentos dele, queremos com alegria falar da promessa que se revelou, e junto com a multidão de testemunhas ao longo da história, homens, mulheres e anjos, cantar sobre a chegada da redenção. Senhor, ajuda-nos a proclamar e render o louvor do Santo Evangelho em Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Igreja, vamos ficar de pé.